Aleluia, obrigada, Senhor, por essa noite gloriosa. Muito obrigada, Senhor, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Como vocês estão? Tem umas 4 pessoas bem, né? Então vou perguntar de novo. Como vocês estão? Se não estão, vão ficar. Amém? Aleluia. Que apresentação linda nessas crianças. A gente vê no tempo que nós estamos, crianças cheias do Espírito, cheias da palavra. Quanta gratidão brota do nosso coração. Ver o Senhor cuidando, né, dessas crianças. Através de você, pai e mãe, que traz eles para a igreja. Você poderia não trazer, mas você entende a importância de ensinar o caminho, né, para essas crianças. Vindo e instruindo elas a vir também com você. Aleluia. Então você está com a sua Bíblia, com o seu iPad, com o seu celular, com o seu smartphone, iPhone. O pessoal do telão também está aí junto comigo. Abre tua Bíblia em Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Desde já eu quero te dizer que eu não vou falar sobre questões escatológicas, até porque é algo que eu ainda não domino. Eu sei aquilo que é necessário se saber, mas estudar como alguns professores estudam, né, e dão aula de escatologia, eu ainda não me atrevi, mas qualquer dia eu vou me atrever para aprender mais um pouco. Amém? Eu gosto de ensinar fruto do Espírito, manifestações do Espírito, unção, tudo que é de manto eu gosto. Aí quando vai para a história da igreja, escatologia, as bestas, não sei o que, aí eu... E aqui eu nem vou estar explicando o que é que o trecho aqui. Eu sei que essa carta foi escrita para a igreja de Laodiceia. Mas o Senhor tratou algumas coisas no meu coração. E eu vou usar esse versículo para passar aquilo que o Senhor tratou comigo para você. Amém? Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Foi Jesus que falou isso. Através de Paulo, né, para a igreja. E Paulo relatando, né, em Apocalipse, para a igreja de Laodiceia. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. A gente já viu que algumas vezes em cultos evangelísticos, talvez alguém já pregou para você quando você ainda estava afastado ou estava distante do Senhor. Muitas pessoas elas usam esse versículo trazendo para aquelas pessoas que não têm Jesus, que não abriram seu coração para Deus, para a palavra. E usa esse versículo mostrando para elas que Jesus está à porta e bate. E não tem problema nenhum você evangelizar usando esse versículo. Mas esse versículo ele foi escrito para a igreja de Laodiceia. E a gente pode pensar sobre esse versículo hoje para as nossas vidas, para avaliarmos algumas coisas que precisamos fazer. Jesus ele disse que estava à porta e batia. Se alguém ouvisse a voz dele, abrisse a porta, ele ia entrar na nossa casa, cear conosco, e ele ia cear conosco e a gente com ele. E nós sabemos, lá em Ezequiel capítulo 36, versículo 26 e 27, está escrito assim: dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e fareis que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Aqui era uma promessa e que um dia o nosso coração, que era de pedra, iria se transformar num coração de carne. Ou seja, aquele coração insensível, aquela pessoa que era insensível, coração de pedra significa insensibilidade, em que o Espírito Santo não estava ali. E iria chegar um dia que o Espírito de Deus viria a habitar em nós, daqueles que abrirem a porta, e aí ele iria fazer morada e aquele coração de pedra passaria a ser um coração de carne. Era uma promessa que hoje já aconteceu. Na verdade, quando Jesus ele foi assunto aos céus e o Espírito Santo, ele veio, o Espírito Santo passou a ficar disponível para morar na minha vida e na sua vida. E quando nós nascemos de novo, a Bíblia diz que passamos a ser templo do Espírito Santo,
casa, morada de Deus, morada do Espírito Santo. Amém? 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, 17, diz isso. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Então, quando Jesus ele fala, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar em sua casa, não significa em que ele vai vir morar novamente, porque ele já mora em nós, através da pessoa do Espírito Santo. Aqui o que o Espírito Santo trouxe ao meu coração para compartilhar com a igreja, é que existem algumas áreas das nossas vidas, que nós precisamos, de uma vez por todas, deixar que Jesus entre. O Espírito de Deus ele já está em nós, a pessoa do Espírito Santo está em nós, Jesus já está em nós através da pessoa dele, do Espírito de Deus. Mas, amados, você pode pensar comigo que tem algumas áreas das nossas vidas que a gente insiste em não deixar Jesus entrar. Somos templo do Espírito de Deus, casa e morada dele, mas ele não domina todas as áreas das nossas vidas. Mas ele não é o Senhor de todas as áreas das nossas vidas. Mas ele disse que está à porta e bate. Qual é o nosso papel? Abrirmos as áreas das nossas vidas em que Jesus, de fato, precisa ser o nosso Senhor. E ele diz assim, olha, quando a gente abre essa porta, ele vai entrar e vai cear conosco e a gente com ele. Significa comunhão, intimidade, relacionamento. O Senhor, amados, ele quer desenvolver um relacionamento conosco, não porque ele precisa, mas porque nós precisamos. E aí, quando você coloca alguém na sua casa, e você hospeda uma pessoa na sua casa, esses dias eu vou estar hospedando a professora lá na minha casa, e tem algumas pessoas que você coloca na sua casa, e se você não der para ela a liberdade, mostrando para ela que ela pode ir no banheiro, ela pode usar aquele quarto, ela pode ir naquele sofá, ela pode ligar a televisão, ela pode, se tiver fome, abrir a geladeira ou pegar alguma coisa no armário. Se a gente não dá essa liberdade para aquela pessoa que é hóspede, e se ela for uma hóspede bem educada, ela não vai mexer em nada. Você concorda? Mas se eu chego para aquela hóspede e digo para ela, olha, você pode entrar na minha casa, e você pode ter acesso nisso, naquilo outro, e você pode ir no armário, você pode ir na geladeira, você pode ficar à vontade. Aquela hóspede vai deixar de se sentir hóspede, mas vai se sentir como se fosse já uma pessoa pertencente àquela casa. E eu quero te dizer nessa noite que Jesus, ele não está na pessoa do Espírito Santo como hóspede nas nossas vidas. Na verdade, ele nem é chamado para ser hóspede, porque se o Espírito de Deus habita, então quem habita faz morada, quem faz morada não está se hospedando. Ou seja, vai e volta, vai e volta, vai e volta. E eu sei que existe uma música, né, que nos cultos evangelísticos se canta, né? Entra na minha casa, entra na minha vida. Canta demais, né? Mexe com minhas estruturas, não é assim? E nós ouvimos essa canção e dizemos, eu nem vou cantar isso, porque na final de contas ele já mora em mim. E ele mora de fato em nós, naqueles que nasceram de novo. Mas eu te pergunto, você está deixando ele mexer nas suas estruturas? Você está deixando ele mexer nas áreas que precisa ser trabalhada? Porque, amados, estamos servindo a um Deus que ele é o mais interessado em nos moldar segundo a própria vontade dele. Quando Jesus ele entra, amados, na vida de uma pessoa, na casa de uma pessoa, o mais beneficiado, o maior beneficiado vai ser eu e vai ser você. Quando nós entendemos que Jesus da nossa vida, Jesus da nossa casa, é aquele para resolver e nos auxiliar e nos instruir tudo que nós precisamos, as coisas vão começar a mudar. A gente não vai ter medo de deixar que ele de fato entre na nossa vida, em todas as áreas. Aleluia. Porque nós somos santuários dele. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, está escrito assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Que vocês não são de vocês mesmos.
Aleluia. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: você não é de você. E aí a gente pode abrir um parênteses também para os casais, para você, marido, entender que a sua mulher, ela não é sua, ela é do Senhor. Ela é propriedade exclusiva de Deus. Ela é sua auxiliadora. Mas o dono dela não é você, o dono dela é o Senhor. Aleluia. E eu não vou ensinar sobre família cristã, mas você, homem, precisa estudar, se você é casado, o que de fato é ser cabeça. Aleluia. E você, mulher, precisa estudar o que de fato é ser submissa. Na palavra. E quando o marido entende o seu papel, a mulher entende o seu papel, amados, e os filhos também entendem. Pensa numa família abençoada. Sem distorção. Sem querer que as coisas, que seu cônjuge, seus filhos, se moldem à sua vontade. Aleluia. Porque a Bíblia diz que nós não somos de nós mesmos. Se a gente não é dono nem da gente, como é que a gente quer ser o dono do marido da gente, da mulher da gente? Controlando os passos, monitorando todas as coisas. E eu nem ia falar sobre isso, mas eu estou pregando, deixa o Espírito Santo fluir, amém? Quando é que você vai entender que o que vai sustentar o seu marido e sua mulher não é a cerca que você coloca, mas o alimento que você dá para ela? Então trabalhe a sua vida com esse ciúme doentio. Eis que o Espírito de Deus fala com a igreja. Aleluia. Porque você não é nem de você mesmo. Glória a Deus. Vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. E eu nem vou me deter muito, amados, nessa questão de glorificar a Deus no nosso corpo. Eu vou continuar trazendo essa perspectiva de Jesus na nossa casa. O que é que pode acontecer? 2 Coríntios 6,16 diz: que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuários do Deus vivo. Como disse Deus: habitarei com eles e entre eles andarei. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Hebreus capítulo 3, versículo 5. Hebreus capítulo 3, versículo 5. Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser dito no futuro. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. É isso aí mesmo? Vai para o 6, por favor. É isso mesmo, né? Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. E essa casa, a qual casa somos nós, se é que nos apeguemos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. Então nós somos a casa de Deus. Mas Jesus disse que estava à porta e batia. Porque Ele quer entrar em algumas áreas das nossas vidas. Eu não sei qual é a área que você precisa de uma vez por todas deixar Jesus entrar. Porque a sua vida, a sua casa é você. Eu só sei de uma coisa. Se você decidir de uma vez por todas deixar Ele entrar nessa área da sua vida, você vai ver o poder da ressurreição se manifestando aí. Amém? Você vai ver a vida se manifestando aí. Você vai ver a sabedoria se manifestando aí. Porque não teve uma casa que Jesus entrou que coisas extraordinárias não acontecessem. Não é diferente, amados, comigo e com você. Mas a gente precisa deixar entrar. Quando nós lemos Apocalipse 3:20, Jesus disse assim: eu estou à porta e bato. Porque, às vezes, algumas pessoas elas dizem assim: Deus está no controle de tudo. Mas deixa eu te dizer, Ele vai estar no controle da tua vida e da minha vida, naquilo que a gente dá espaço para Ele.
Porque o Espírito de Deus, ele é, como é, Beta, a palavra que tu diz, bem bonita? Gentleman, né? Não foi o que eu disse? Ele é um cavalheiro, ele é educado. E se você decidir continuar do jeito que você está, você vai continuar e eu vou te dar uma má notícia. Vai só piorar. Amado, se a gente não se posiciona em mudar naquilo que precisamos mudar, pedindo a ajuda, o suporte do Espírito de Deus, a gente nem muda e vai só ficar pior. Aleluia. Mas Jesus, ele disse, eu estou à porta e bato, ele é cavalheiro. Ele precisa ouvir da minha boca e da sua boca, Senhor, vem ser Senhor aqui nessa área da minha vida. Se você percebe, amados, que você é avarento, porque você sabe se você é, não precisa nem o Espírito de profecia revelar. Fala para o Senhor, Senhor, seja o Senhor das minhas finanças. Se você está tendo problema na sua família, no seu casamento, com questão de ciúme, com questão de insegurança, fala para o Senhor, Senhor, seja o Senhor nessa área da minha vida, do relacionamento. Seja o Senhor do meu casamento, da minha vida. Eu me coloco, Senhor, à tua disposição para o Senhor trabalhar na minha vida nessa área. Se for na questão de relacionamento com filhos, da mesma forma, amados. Se for na saúde, também. Todas as áreas. Uma casa, ela não é cheia de compartimentos. E aí a gente pega o hóspede e deixa o hóspede circular em todos os cantos da casa. E até dizemos assim, olha, faça da sua casa, faça da minha casa a sua, né? Pode ficar à vontade. Aí você diz assim, só não vá naquele quartinho ali. Só não vá naquele quartinho, porque na maioria das vezes é o quartinho que junta as troçadas, né? Mas mesmo num quarto que você tenha como um depósito, vamos dizer assim, ainda assim precisa Jesus entrar ali. O que é que eu quero dizer com isso? Que mesmo naquela área que você nem vai lá algumas vezes, mesmo que exista uma área na sua vida que, vamos dizer assim, você quer deixar em stand-by, que chama, ainda assim, deixa Jesus de vez em quando passear. Passeia, Jesus, passeia, deixa ele passear. Você está entendendo isso? O que é ele passear? É a gente sair de cena e deixar que ele seja o Senhor. Aleluia. É deixar, amados, de uma vez por todas, o nosso Senhor, que nós chamamos de Senhor, de fato ser Senhor. Muitas vezes nós queremos que as coisas elas sejam do nosso jeito, amados, mas não tem que ser do nosso jeito. Tem que ser do jeito do nosso Deus, através da sua palavra, Ele nos instrui a isso. E eu vou te dizer, se você considerar essa palavra, e você sair daqui dizendo, Jesus, eu te dou liberdade para entrar em todas as áreas da minha vida, através da pessoa do Espírito Santo, eu quero dizer que as coisas elas vão começar a mudar. Porque você vai começar a ter clareza, seus olhos espirituais, eles vão ser abertos, você vai começar a ter clareza sobre o que fazer e o que não fazer nessa área aí específica. Eu não sei você, amados, mas eu não estou satisfeita com a minha vida. E deixa eu te falar, não estou falando de questões naturais. Eu não estou satisfeita com a minha vida na questão espiritual, porque eu sei que existem áreas, existem lugares para eu acessar em Deus, que eu ainda não acessei. E às vezes a gente se acomoda, e a gente vai levando a vida, amados, como que aquela coisa deixa a vida me levar, a vida leva eu, como coisa que não existisse possibilidade da nossa vida melhorar. Nessas áreas específicas. Você está entendendo? Não tenha medo. Não tenha medo. Deus é mais sabido do que você e do que eu.
Não tenha medo. Aleluia. Eu vou repetir, não tenha medo. O Senhor, amados, Ele é mais sabido do que eu e você. Ele sabe exatamente o que é melhor para mim, o que é melhor para você. Saia de cena. Ei, o Senhor está falando nessa noite. Receba como da parte de Deus. Saia de cena. O que é sair de cena? Deixe suas vontades de lado. E deseje fazer a vontade de Deus, mesmo que não tenha muito sentido para a sua mente. O que é vontade de Deus? Família, casamento, filhos. O que é vontade de Deus? Saúde. O que é vontade de Deus? Provisão, amados. O que é vontade de Deus? Andarmos em paz, andarmos em alegria. E andar em paz e em alegria não significa que não teremos aflições, vamos ter. Mas é exatamente nesse momento de aflição que nós precisamos de paz e de alegria. Não precisamos de paz e alegria quando está tudo funcionando bem. Aleluia. Deixa Jesus entrar na sua vida. Graças a Deus, essa palavra não é para mim, porque eu já aceitei a Jesus. É para mim, é para você que está aqui. Em que vida? Nessa que você está sendo o Senhor. Nessa que você está fazendo do seu jeito. Aleluia. Lá em Lucas capítulo 4, versículo 38, a gente vai se deparar Jesus indo para a casa de Simão. Deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão. Lucas 4, 38. Ora, a sogra de Simão achava-se enferma, com febre muito alta. E rogaram-lhe por ela. Inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou, e logo se levantou, passando a servi-los. Uma pessoa, uma família, abre a sua casa, Jesus entra naquela casa e leva cura. Jesus entra naquela casa, amados, e opera cura. A manifestação da cura nessa mulher, na sogra de Pedro, ela é manifesta. Jesus, ele sai da sinagoga, vai para a casa de Simão, chega na casa de Simão, e eu acredito que ele deve ter observado, né? Deve ter perguntado assim, porque a Bíblia diz assim, ora, a sogra de Simão achava-se enferma com febre muito alta. A gente não sabe como foi que Jesus ficou sabendo, provavelmente ele entrou na casa e Pedro, conversando com ele, disse assim, mas Senhor, o Senhor não sabe, olha, minha sogra nem vai poder tomar um cafezinho aqui com a gente. Ela gosta tanto de montar a mesa, organizar o café, mas ela nem vai poder porque ela está com febre. Jesus disse, espera aí, como é a história? Eu numa casa, eu vou operar milagres. Eu numa casa, qual é o problema que está acontecendo aqui? É febre? É doença? Espera aí, chegou quem vai resolver. É essa ideia, amados, que nós precisamos ter nas nossas vidas. Nós temos o solucionador dos problemas conosco. Nós temos aquele que está disponível para nos auxiliar em tudo que nós precisamos. Jesus chega na casa de Simão, cura a sogra de Pedro. Então, você também ame sua sogra, porque Jesus curou uma sogra. Amém? Jesus leva cura para essa casa. Lá em Lucas capítulo 5, versículo 17, aquela passagem do paralítico em Cafarnaum. Diz assim, Lucas 5, 17. Ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando e achava-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então os homens trazendo um leito, um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão, subindo ao eirado, desceram no leito por entre os ladrilhos para o meio diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo, quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes, que arrazoais em vosso coração? Aqui, amados, a gente poderia tirar tantas lições. Uma delas é que Jesus estava lá disponível para também manifestar a cura para esse paralítico e para as outras pessoas que chegavam lá, mas ainda assim,
A Bíblia diz que os escribas e fariseus ficavam arrazoando dele, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Eu quero te dizer que Jesus continuou fazendo aquilo que ele era chamado para fazer. Mesmo as pessoas se levantando contra ele, dizendo que ele estava fazendo blasfêmia, falando blasfêmias, fazendo algo que não era, vamos dizer assim, da parte de Deus. Então, quando Jesus ele entra numa casa, quando Jesus ele está lá em Cafarnaum, ele opera milagres. Ele diz assim: estão perdoados os teus pecados, levanta-te e anda. Mas para que saibas que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. E imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leite em que permanecera deitado, voltou para casa glorificando a Deus. Voltou para casa glorificando a Deus. Nessa casa ele foi curado. E ele vai para a sua casa glorificar a Deus pelo aquilo que o Senhor tinha feito através da vida dele. Então, amados, tem coisas que deve acontecer na nossa vida como uma via de mão dupla. Então, a gente usufrui de tudo aquilo que Jesus conquistou para nós. E a gente vai para os lugares, a gente vai para a nossa casa glorificando a Jesus. Por tudo quanto ele fez por nós. Amém? Lucas 5, 29, 32, Jesus ele vai para uma casa e ele come com os pecadores. Lucas 5, 22, 32, vai na casa de Levi. Lá Levi, ele lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa. Você percebe como Jesus gostava de casa? Aleluia. E aí vai um parênteses de novo para as famílias que estão aqui representadas, porque a gente tem que seguir no fluxo, né? Que conversa é essa que o lugar que menos você quer estar é sua casa? Tem alguma coisa errada. Eu vou repetir. Que conversa é essa que o lugar que menos você quer estar é sua casa? O que é que está acontecendo na sua casa que você quer ficar o tempo que for possível longe dela? Aleluia. Aleluia. Porque Jesus gostava de casa. E a gente também tem que gostar da nossa casa. E eu não estou falando, Luciano, eu não gosto da minha casa porque não tem janela aqui, não tem acolá. Eu não gosto da minha casa porque não tem esse piso. Estou falando de parede não, amados. Estou falando de piso não. Porque muda-se as casas e o lugar que você mora, mas as pessoas elas não podem mudar. Porque família não está em extinção, casamento também não. Aleluia. Agora as pessoas elas não querem pagar o preço de permanecerem casadas. Porque tem renúncias para serem feitas. Tem esforço para serem feitos. E muitas vezes não se quer. Como coisa que trocando de relacionamento isso aí não fosse existir. Vai existir do mesmo jeito. Ou você acha que vai ser só love? Só love, só love. Vai muito. Vai muito. Ou você acha que todo dia Beto acorda lindo, maravilhoso? Ele está dizendo que sim. Aleluia. Mas o diabo, amados, ele tem entrado distorcendo algumas coisas. E nós precisamos estar atentos. Jesus, ele amava ir nas casas. Jesus, ele amava estar nas casas. Jesus, ele entendia, quando eu estou nessa casa, coisa grande vai acontecer. E assim, amados, tem que ser conosco. Quando nós estamos nas nossas casas, a gente tem que entender, coisa grande vai acontecer aqui. Porque se Jesus amava as casas, se Jesus gostava de estar nas casas, a gente também precisa, amados. É muito bom comer em restaurante, mas ninguém aguenta. Todos os dias, no mesmo lugar, comendo a mesma coisa. Aí você diz, mas na minha casa todos os dias se come a mesma coisa, mas existe um tempero ali diferente. Um tempero, amado, chamado família. Projeto de Deus. Então não é o feijão, não é o arroz, não é a salada, porque feijão e arroz e salada é igual em todo canto. Mas é o que vem acompanhando aquilo ali. Aleluia. O que vem acompanhando aquilo ali, amados, tem que ser
é acompanhado de amor, de respeito, de cuidado. Porque a Bíblia diz, você pode estar comendo um boi cevado onde tem contenda. E você pode estar somente com um prato de salada, de hortaliça, e tendo paz. Então não diz respeito ao que você come, mas quem está comendo com você. Aleluia. Não é o que você come, é quem está comendo com você. Que tipo de relacionamento está havendo dentro da sua casa? Se na sua casa está havendo confusão, contenda, se está havendo discórdia, se posicione hoje, bota os pés hoje, diga aqui não, acabou hoje. Porque até justifica, amados, contenda e confusão no seu ambiente de trabalho, porque tem pessoas de vários contextos. Até se justifica contenda e confusão no trânsito. Pastor Josimar que lute, né? Que ele trabalha com isso aí. Até se entende, mas dentro de casa, Jesus, ele precisa estar ali. Através de quem? Da minha vida, da sua vida. Amém? E Jesus, ele entra na casa de Levi. Levi, ele prepara um banquete em sua casa. E os publicanos, e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Eu penso que Levi, ele tinha uma condição financeira muito grande, porque a Bíblia diz que tinha numerosos publicanos com ele na mesa. O churrasco devia estar grande, né? Os fariseus e seus escribas murmuram, sempre aparecendo, né? Aquele que quer dar pitaco. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando, por que comeis e bebeis? É gente que nem faz e ainda critica quem está fazendo. Como André ministrou quinta. Por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Por que esses escribas e fariseus não estavam fazendo a mesma coisa? Mas foi criticar quem estava fazendo, né? Por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu-lhe Jesus, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Jesus, ele entra na casa de Levi e chega com arrependimento. Aleluia. Jesus nas nossas vidas, amados, ainda está na moda se arrepender de algumas coisas. Ainda está na moda. Ou você não pisa na bola, vou tocar nas suas vestes. Ainda está na moda, amados, pedir perdão, se arrepender, reconhecer seus erros. Ainda está na moda, ainda é Bíblia. Aleluia. Jesus, amados, levou aqueles publicanos, aqueles pecadores ao arrependimento. Jesus está disponível na sua vida para lhe levar ao arrependimento. Para quê? Para você usufruir da bondade e da graça dele lhe assistindo. Para você começar a perceber sua vida mudando de 8 para 80. Aleluia. Jesus vai na casa de Simão. Eu gostaria de chamar o grupo de louvor. Aleluia. Jesus vai na casa de Simão. Lucas 7:36. E aí aquela passagem, né, daquela mulher que ungiu os pés de Jesus. Jesus na casa de Simão. Jesus, ele leva unção e leva perdão. Jesus na minha e na sua vida está disponível para manifestar unção e perdão. Aleluia. Jesus, ele chega na casa de Jairo. Lucas 8:41. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa. Aleluia. Aleluia. Jairo chega, amados, e ele se prostra aos pés de Jesus. E ele suplica para que Jesus entre na casa dele. E Jesus já entrou nas nossas casas. O Espírito de Deus já habita em nós, e nós muitas vezes não estamos considerando. Jairo suplica: Jesus, entre na minha casa.
se prostra. Lhe suplica: chegue na minha casa, Jesus. E Ele já está em nós, amados. O Espírito de Deus já está em nós. E o que estamos fazendo com essa presença? Jairo disse: eu preciso, parafraseando, que o Senhor Jesus entre na minha casa. Eu te suplico, Jesus, entre na minha casa. Aleluia. Por que é que Jairo queria Jesus lá na casa dele? Versículo 49, Lucas 8, 49. Falava ele ainda quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga dizendo: tua filha já está morta. Jairo ele suplicava para que Jesus estivesse lá, fosse lá na sua casa. Porque um quadro de morte tinha chegado naquele lugar. Eu não sei se na sua vida, se na sua casa, quadros de morte têm surgido. Eu só sei que se você suplicar, Jesus, Ele está pronto para ressuscitar aquele que está morto. Porque assim como foi com a filha de Jairo, assim é comigo e com você. Um quadro de impossibilidade. Lucerna, não tem como mais o meu casamento ser restaurado. Lucerna, não tem como mais haver uma reconciliação aqui, familiar. Lucerna, não tem como mais essa questão financeira na minha vida ser resolvida. Eu quero te dizer que tem. Eu quero lhe dizer que tem. Sabe qual é o problema? É porque quando a gente está imerso na situação que nós estamos passando, a gente não consegue enxergar nada. A gente acha que não tem solução. Quando a gente se depara com um quadro de morte, um quadro de impossibilidade, nós olhamos e dizemos: aqui não tem jeito. Não tem como essa situação ser resolvida. Eu acredito que Jairo, ele estava vendo dessa forma. Mas ele foi atrás da pessoa que poderia resolver aquela situação. E Jesus disse: não temas. Não temas, crê somente, e ela será salva. E aí, estavam todos chorando, pranteando. Jesus disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Olha novamente. Eu fico observando, Jesus, ele não deixava de fazer aquilo que ele era chamado para fazer por conta da opinião do outro. Se estavam rindo dele, ele estava lá curando. Se estavam dizendo que ele era Beuzebu, ele estava lá. Amados, quando você sabe quem você é e quem lhe chamou, Jesus, ele simplesmente ficava no lugar que ele foi chamado para estar. Estava lá na casa de Jairo, era para quê? Era para operar milagre? Ele estava focado em operar milagre. Ele não queria nem saber o que estavam falando dele e se estavam rindo dele. Você já parou para pensar sobre isso? Você vai para a casa de uma pessoa, orar por uma pessoa. Aí algumas pessoas perto assim começam a rir de você. Essa daí, isso aí não expulsa demônio nem de uma formiga. Essa daí não cura nem uma gripe. E começasse a rir de você. Como você se comportaria? Como você se comporta com a crítica do outro, com a opinião do outro? Como você se comporta? Você deixa de fazer aquilo que Deus lhe chamou para fazer? Jesus, ele continuava fazendo aquilo que ele foi chamado para fazer. Entrou lá no quarto, tomou a menina pela mão e disse em voz alta: menina, levanta-te.
Voltou-lhe o espírito e ela imediatamente se levantou. E ele mandou que lhe dessem de comer. Aleluia. Jesus disponível, o poder da ressurreição disponível. Então se rende. Nós vamos cantar mais uma vez essa canção sobre rendido. E faz essa canção uma oração, amados. Fala para o Senhor. Luciana, eu já fiz isso outras vezes e parece que nada mudou. Eu já me prostrei outras vezes e as coisas não mudaram. Amados, mas eu vou te dizer, se nada mudar, pelo menos você muda em como lidar com aquela situação. Mas vai mudar, mas se nada mudar, o seu posicionamento, você se posiciona por dentro. Porque aquela mulher Ana, lá que ela era criticada, né? Ela era zombada. Ana, lá, mãe de Samuel, que depois ela ficou grávida de Samuel. Casada com Elcana. Penina, a outra, ficava insistentemente jogando na cara dela. Você nem pode ser mãe, você nunca vai ter filho. Você nunca vai ser isso, você nunca vai ser aquilo. Mas o diabo, tem alguns diabos, peninas, que faz isso comigo e com você. Você nunca vai conseguir o que você quer. Nem adianta você buscar esse seu Deus, porque você nunca vai ter o que você quer. E Ana, por um tempo, ficou segurando aquilo ali. Ficou sem comer, chorando, angustiada. Até que um dia, ela se posicionou e ela se levantou. E ela disse, acabou hoje. Foi para o templo orar, se prostrar diante do Senhor, chorou. Pensaram que ela estava embriagada. E ela ficou lá. A Bíblia diz que quando ela saiu daquele lugar do templo, ela já não tinha mais o semblante triste e ela foi comer. Mas ela não estava grávida. Você está comigo? Ela não saiu do templo grávida, naturalmente falando, mas espiritualmente ela já saiu com o filho nos braços. Naturalmente o filho não estava lá nos braços, no ventre dela. Ela não tinha nem coisado ainda com o marido dela. Ia para casa ainda trabalhar para poder ficar buchuda. Mas ela já saiu pela fé com o bebê nos braços. O posicionamento dela, amados, diante daquela situação, daquele quadro, mudou. Então, quando a gente se rende dizendo, Senhor, tenha liberdade mesmo. Eu me prostro e o Senhor tenha liberdade mesmo de entrar em todas as áreas que venham a ser necessárias da minha vida. Você já sai daqui diferente. Você pode voltar para casa e as contas serem as mesmas, os problemas serem os mesmos. Tudo está do mesmo jeito, mas só parece, no reino do Espírito, o seu posicionamento vai fazer com que você comece a ver esse quadro de maneira diferente. E eu vou te dizer, quando você começa a se posicionar e ver diferente, você vai começar a agir diferente. Quando a pessoa está imersa num problema e está com juízo só naquilo ali, ela não consegue encontrar saída para nada. Aí quando ela vai e mergulha a sua alma, as suas emoções na palavra, no Espírito, aí ela se posiciona, ela muda de lugar e ela começa a ver uma luz no fim do túnel. Mesmo tudo aparentemente estando do mesmo jeito. Aleluia. Porque não existe quadro de morte em que um posicionamento seu perante o Senhor não venha a resolver. Você pode ficar de pé? Você recebeu alguma coisa? Então não canta não por cantar não. Canta como uma oração mesmo, de rendição mesmo. Deus sabe, amados, o que você precisa. Aleluia, rendido em tua presença. Rendido em tua presença.